Oi, gente, tudo bem? A gente está começando agora mais uma live aqui no evento Tempo Forte. Eu sou a Carolina Sudati, a Lúcia Bruta. E aí está entrando o nosso convidado, o Guido. Estou aqui junto com o Léo Seolim. A gente está aqui no Tempo Forte como artistas, com esse compartilhamento que está sendo híbrido entre presencial e online. Começou na quinta-feira e vai até domingo. E hoje a gente está com uma live com o tema peso, leveza e a reinvenção das memórias fabris. E a gente, como artistas, convidou o Hugo Alab, que é uma pessoa muito especial, que a gente tem carinho e que tem uma memória da Casa das Caldeiras, né? Porque ele foi engenheiro da Casa das Caldeiras quando a fábrica estava ativa. E aí, antes de passar para o Guito contar um pouco, né, falar dessas memórias que despertaram novas inspirações na gente, eu vou contar um pouco do meu histórico aqui na casa. Em 2016, eu comecei uma residência artística aqui, fiquei 3 anos. Passei um ano fora da casa, fazendo outros processos, sempre em relação. E aí, esse ano, durante a pandemia, eu já estava colaborando no projeto do Léo e acabei trazendo um projeto que estava bem embrionário aqui para casa, que é o procedimento para evocar a leveza, que também está no compartilhamento, e através do qual eu comecei a explorar de onde vinham as memórias que eu selecionei, que eu estou utilizando hoje e como eu faço para escolher aquelas que eu vou continuar conectada e aquelas que eu vou liberar, né? E aí, nesse sentido, eu criei muitas coisas com relação à arquitetura, né? Os meus processos sempre foram de contaminação com esse espaço, que é um patrimônio e que tem essas paredes e que tem esse barro, que tem esse concreto, que tem essa memória de um acontecimento que é muito anterior à minha estada aqui. E eu nunca entrei em contato com uma criação que tivesse a ver com uma memória direta da Casa das Caldeiras. E quando eu conheci o Guito, eu fiquei muito inspirada a dar os próximos passos a partir dessa memória. E eu entendi, então, que essa vida que ele traz, né, nas falas e que tem a ver com a memória oral, que não está... Por mais que eu tenha lido muita coisa sobre a Casa das Caldeiras, eu nunca senti esse calor da expressão. Isso me disparou um próximo passo. E aí eu vou pedir para o Guito contar um pouco para a gente de como foi, né, o Guito, porque assim, a imagem para mim que não sai da minha cabeça e que me inspira muito é essa tua entrada, quando você entrou a primeira vez aqui na Casa das Caldeiras, porque quando você contou, eu vi o espaço completamente diferente. Então, primeiro, vou passar para você contar um pouco. Bom, obrigado, Carolina. Obrigado, Leo, pelo convite. Eu estou muito emocionado de estar aqui presente nessa antiga fábrica das indústrias Matarazzo, não? Que foi um dos primeiros trabalhos que fiz aqui no Brasil. Eu sou engenheiro eletricista e também um dos primeiros engenheiros eletrônicos de toda a Sudamérica, formado na Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina, não? E meus professores foram grandes científicos da Alemanha. Então tive a sorte de aprender muito de tecnologia e de ciência com esses professores. Aí me formei no ano 1971, trabalhei um pouco numa fábrica na Argentina e depois cheguei no Brasil. E meu trabalho aqui foi especialização em caldeiras. E por essas coisas do destino, um dos meus primeiros trabalhos está aqui nessa máquina aqui. Essa máquina é para aquecer o óleo combustível que abastece essas caldeiras que está aqui atrás. São 3 grandes caldeiras da empresa Bauer Wilcox,
as maiores empresas dos Estados Unidos, fabricantes de caldeiras no mundo todo. São 3 grandes caldeiras, que as primeiras funcionavam com lenha e com carvão, e estas mais modernas, em teoria, na época, eram com esse óleo combustível derivado do petróleo. Essa máquina o que faz aquece esse combustível para poder dosar em cima das caldeiras com energia elétrica. E quando funciona o vapor, utiliza vapor. Aí, como a Carolina falou, eu tenho uma imagem fotográfica. Meu primeiro trabalho, o primeiro dia que eu cheguei aqui, entrei por aquela porta. Isso aqui, eu vou ser sincero, parecia a entrada do inferno, porque era calor, fumaça, né? E parecia que era uma carvoeira que estava pegando fogo aqui. Eu tinha vindo com meu terninho, paletó e gravata aqui para resolver essa máquina. Por sorte, foi muito fácil resolver uma válvula que se havia travado aqui, sabe? Isso foi muito impactante, não? Por ser o primeiro trabalho que eu recebi. Sabe? E depois eu tomei conta dessas fábricas aqui. Matarazzo era um império, tinha 200 empresas. Depois passei para o setor de trigo, produzíamos farinha, 500 mil quilos por dia de farinha, 100 mil quilos de bolacha, 100 mil quilos de macarrão. Era um império, não? E foi muito gratificante trabalhar com o dono aqui. Eu fui contratado pessoalmente por ele, uma pessoa muito inspiradora que era Francisco Matarazzo, Chiquinho, como era chamado, e filho do fundador do Conde Matarazzo. Depois, infelizmente, ele faleceu e por muitos problemas familiares, a empresa acabou fechando. Estava difícil para mim, eu pedi a demissão e fui trabalhar na engenharia, em projetos industriais. Agora, voltar para aqui é uma grande lembrança. A parte de grande lembrança é o incentivo. O que fazer com essas máquinas antigas, feitas com uma perfeição do trabalho humano incrível. Tem muito que ensinar. Sabe? Eu encontrei aqui um centro cultural, um centro de arte contemporânea, que deve ser imitado, seguido. Convido as pessoas que venham aqui e levem essa ideia. Vai de ser uma fábrica, um museu fechado, ser uma fábrica de ideias. Como tornar o planeta mais saudável, mais beneficioso. Não contaminar o ar, não contaminar os rios. Esses processos agora têm filtros, tem mil mecanismos, tem combustível que já não poluem tanto. Né? E devemos trabalhar nessa área. Né? Não sei se alguma pergunta mais, Carolina. Muito legal. Guito, eu vou pegar um gancho de uma coisa que você falou e vou voltar um pouco, né? Porque você está falando da fábrica de ideias, que é uma, digamos assim, é um assunto e um tema, né, que a gente tem começado a trocar. E nesse sentido, a gente, né, como artista, tanto eu quanto o Léo, quanto a Thaís e outros tantos artistas que estão aqui, também outras pessoas que têm projetos como o Manual em Família, a gente tem uma contaminação com o espaço, que é um espaço que é uma fábrica, né? E aí também para localizar essa nossa conversa juntos e também como essas memórias, que são memórias diretas da casa, né? Que são memórias que passam por um entendimento também emocional, né? Que eu vejo que você tem a memória e tem o veículo emocional que por onde a tua experiência passa. E aí, antes da gente ir falar um pouco mais dessa fábrica de ideias,
eu pensei em passar a palavra para o Léo, para ele falar também, né, de como é, porque são visões diferentes de como a gente se relaciona com esse espaço para criar, né? Que você trouxe uma memória dela numa plena atividade fabril, né? Eu tenho uma experiência dançando com essa arquitetura, né? E eu também quero que o Léo fale um pouco da experiência dele como artista aqui na casa. Então, boa tarde a todos. E sou Leo, como a Carol falou, estou aqui também como artista residente e estou mostrando o trabalho ano de cato da residência, que começou em 2019, e eu conheço a casa há muitos anos, né? Eu acho que já em 2010 já conhecia a casa e sempre fui encantado por esse espaço, porque eu também, na minha formação, tenho toda a minha família tem uma histórico de metalurgia, né? Meu avô era funileiro de aviões, quando tinha funilaria dos aviões. Meu pai teve uma metalúrgica também. Eu trabalhei desde muito jovem e me lembro de criança, estar na fábrica e juntando pedacinhos de metal e aqueles galpões altos. E eu tenho então muitas memórias da minha experiência, né? Tanto de adulto como de criança, com esse tipo de ambiente que eu gosto muito. Então, a Casa das Caldeiras, para mim, é um lugar muito inspirador, porque me conecta com todo um universo emocional e de memórias, que às vezes nem lembro, e não necessariamente são lugares parecidos, são arquiteturas diferentes, mas é uma espécie de ambiência, né? É uma espacialidade que tem algumas características, né? Como os espaços amplos, as paredes, as estruturas metálicas pesadas. Tudo isso para mim é encantador, porque também aqui tem metais, eu gosto de trabalhar muito com metais, né? Eu trabalho uma pesquisa bastante forte que tenho nesse sentido, e gosto de trabalhar com o tempo dos materiais também, né? E aqui a casa tem, né, umas portas de ferro fundidas que foram feitas no começo do século XX, trazidas de Londres ou outras coisas feitas aqui no Brasil. Mas, enfim, tem coisas assim muito cheias de marcas de tempos diferentes, né? E isso para mim é muito inspirador. Então, a Casa das Caldeiras para mim é um lugar que sempre eu queria estar de alguma maneira ligado, e quando apareceu essa oportunidade de aplicar a residência, eu tinha uma pesquisa organizada, não duvidei, porque é um lugar que realmente para mim faz toda a diferença, o projeto que estou fazendo ser feito aqui ou em outro lugar. Então, essas memórias de fábrica, para mim, nesse momento, são o lugar certo para fazer esse projeto. Depois, outros desafios poderão vir, mas especialmente, e nesse projeto eu trabalhei muito também além da questão dos materiais e da arquitetura, eu trabalhei minhas memórias também ancestrais. Então, eu tenho uma série de convergências que fez com que o trabalho seja muito rico aqui nesses últimos 2 anos. Legal. Isso aí. Obrigada. Não. E, bom, juntos também, eu acho que, eu não sei se eu e o Guito, a gente falou diretamente, eu, o Guito e o Léo, mas o nosso encontro também tem a ver com a gente conversar, pensar, discutir, se inspirar num corpo manufatureiro. É algo que tem me, assim, interessado e inspirado nos últimos tempos. E eu imaginava que o meu encontro, pelo menos o meu contigo, né, o Guito, e que também é uma conversa que eu tenho com o Léo, fosse de ativar memórias desse corpo manufatureiro, porque você contou também nas nossas histórias, né, de como eram as operações, as repetições. Mas desse assunto, muito rápido a gente partiu para um outro que você trouxe, que eu acho muito mágico e que desde que a gente se conheceu em 2018 não me sai da cabeça, que é quando você trouxe, a gente tem que ter, a fábrica tem um motor, mas a arte é um motor, né? Então eu queria que você falasse um pouco disso, porque sempre ouvir de ti é totalmente diferente e é muito mágico. Bom, sobre o corpo manufatureiro. Esse trabalho que se faziam aqui, com esse vapor produzido nas caldeiras,
era para a indústria. Um dos produtos que se fazia aqui era o sabonete, que era sabonete Francis. Até agora há pouco estava ainda nos comércios. Era uma caixinha de cartão, de papelão, e o sabonete era feito um a um, manualmente. Hein? Tinham as moças sentadas, pegavam a massa do sabonete e manualmente prensavam. Toda uma força manufatureira, tudo feito à mão. Hein? É um trabalho muito, muito rotinário. A pessoa não tem criatividade, não? E imagina uma pessoa dia e noite fazendo o mesmo trabalho hoje e amanhã e depois, não? Eu contei também para a Karina que na fábrica de farinha, na hora de empacotar, a farinha de 5 quilos era colocado um saco de papelão, aí a máquina jogando, era um funil que jogava farinha em cima da balança, o pessoal tinha que socar para a farinha sentar e passar para o lado, e outro fazia a costura do saco, não? Como nosso trabalho era automatizar, uma das coisas que fizemos, colocamos um vibrador por baixo, para ele não ficar socando, não? Mas o pessoal, 1 ano, 2 anos fazendo a mesma coisa, era instintivo, sabe? Instintivo. Depois foram colocados, porque eu fui contratado para automatizar as fábricas. Automatizar. Fazer que as máquinas façam esse trabalho de esforço repetitivo. Não? Trabalho de esforço. Não? Hoje em dia, as máquinas tendem a reemplaçar o trabalho do ser humano. Eu me lembro que o dia que me formei, me falaram assim, que o dia que as máquinas fizerem o trabalho manual, a humanidade tem que se dedicar às artes. Né? Por isso que eu entrei agora, faz 8 anos, no mundo da arte contemporânea. Eu estou descobrindo pessoas maravilhosas que têm um ponto de vista muito amplo. Né? Eles podem unificar forma de pensar, tanto a forma dos físicos, como a forma dos cientistas, né? E outras modalidades da ciência e do conhecimento, não estar especializado. Esse vínculo, a arte contemporânea pode fazer. Né? É muito importante isso. Né? O ser humano, eu vi aqui uma placa que vou distribuir, não pode ficar preso do seu trabalho. A palavra trabalho vem do latim tribalium, um tripé onde as pessoas escravos eram amarrados e castigados quando eles não faziam o trabalho. Isso tem que ficar na história. Ou é nessa história que ninguém quer mais lembrar, não? Nós temos que ser tratados como seres humanos. Legal. Ó, Guito, eu vou fazer o seguinte. A gente está no mesmo lugar, né? Só que a gente está em lugares diferentes da fábrica. Então, eu vou pegar a minha máscara, vou ir até você para a gente achar um lugar melhor, porque você está falhando às vezes. Eu não sei se está falhando também para o pessoal que está acompanhando, para a gente está um pouco falhando. Eu vou ir aí caminhar um pouco com você, ficar aí, né? Sair aqui do Léo. E aí eu queria que você falasse um pouco mais dessa relação. Como que a gente pode usar a arte como um motor? Se as máquinas estão dando conta de muitas atividades que o humano faz, o que a gente pode fazer com esse tempo? Tá, mas antes de Hugo entrar nesse tema, quando você estiver lá, eu posso falar um pouquinho que falamos com o Flávio sobre o corpo manufatureiro, dá tempo de você. Legal. Tá, então... Maravilha, eu vou subir, gente. Então, eu vou pegar gancho ali sobre esse tema do corpo manufatureiro. Tá boa, o som?
Tá. Ehm, Então, pronto, gente. Então, fiquei aqui. É que para nós estava o áudio do Hugo estava aqui com falha. Está chegando com falha para nós. Então, acreditamos que isso estava acontecendo para todos. Mas se não está acontecendo, vamos continuar. Então vou fazer mais um comentário que tem a ver com o que o Hugo falou, né, do trabalho rotineiro, né, a manufatura, e que foi no tema que da outra live com o Flávio Tonetti, a gente abordou essa questão de como o corpo manufatureiro ele pode estar em uma atividade repetitiva e realmente alienante ou em uma atividade criativa, né? Nesse sentido, bom, a arte permite tem o esforço físico quando você trabalha com materiais mais pesados, mas sempre tem um esforço físico, mas em meu caso, que eu uso muitas ferramentas que se usam na indústria, eu uso dobradoras, soldadoras, esmerilhadeiras, politrizes, todas as máquinas que se usam na indústria, mas eu uso de um outro uso, né? E eu já passei, já tive meu corpo disponível para a produção em série. E realmente isso se esgota, né? Se esgota, é muito cansativo, isso não desenvolve a consciência humana, né? Então eu acho que eu estou nesse projeto fazendo uma convergência, fazendo aproveitando todo o meu histórico e atualizando ele de uma outra maneira. Mas eu acho que agora eu vou soltar um pouco o que acredito que o que o Hugo e a Carol estão trazendo é como poderia, né, se as máquinas, a robótica pode ajudar o homem, como poderia essa manufatura estar liberada dessa coisa rotineira. Claro que a gente sabe que isso também temos desafios do capitalismo que sempre vai poder sabe, subutilizar as máquinas, as pessoas. Esses são outros problemas éticos que dão nesse tipo de problemas, né? Mas, sem dúvida, hoje temos a possibilidade de as máquinas realmente fazerem praticamente tudo o que a gente precisa. Então, qual seria o desafio do nosso corpo manufatureiro? O que poderíamos estar manufaturando além de arte, mas de uma maneira criativa, de uma forma mais ampla, né? Eu acho que essa é uma questão que é bem interessante desenvolver. É isso. Passamos a bola para você, Guido. Muito interessante o tema, porque nós humanos não posso ficar o dia inteiro sentado num sofá, frente ao televisor ou frente ao celular. Nós temos que mover o nosso corpo, né? Movimento. E nossa manufatura, o ser humano, a manufatura vai ser a criatividade. Criatividade. E nos cursos de dança que eu fiz, aprendi o movimento da dança. Para pegar uma dançarina, colocar aqui, toda uma técnica, ela sobe, não é que eu levanto, ela sobe aqui em cima, sabe? Eu posso construir, posso criar um produto, e depois entregar para a máquina para ela produzir em grande quantidade. Se esse produto for útil para mim, vai ser útil para outras pessoas. Eu não vou precisar fabricar todo dia o mesmo produto. A máquina tem que ficar a meu serviço e não eu a serviço da máquina. Quando a máquina parar, eu vou trabalhar. Mas ela fica subordinada a mim. E muitos conceitos aqui, às vezes a pessoa confunde. Parou o sistema, o que quero que eu faça? Não. Parou o sistema, você vai ter que trabalhar. Tá? Tem que resolver o que a máquina não pode fazer. E coloca de novo a máquina a funcionar. Mas a atividade não pode parar. Tá? Nós temos que ter ferramentas. Eu vi aqui trabalhando, um com a serra, um com o martelete. Tá? Esse trabalho bruto já era da época da pedra. Hoje nós temos ferramentas, furadeiras com baterias que armazenam energia. Para tirar um parafuso já não precisa fazer força. A máquina tira o parafuso. Tá? Ou seja, a criatividade. Temos que aprender a criar. Qualquer coisa, uma máquina, um tecido, tá? Uma coisa útil para mim e para os outros. Ontem eu saí aqui na rua e vi muita gente morando
no chão, na calçada. Isso não pode ser. Não pode ser. São seres humanos. Né? Como não vão poder construir um cubículo, um banheiro para ela se higienizar? Nós estamos no século XXI, tem que superar determinados conceitos. Uhum. Não, vou pegar um gancho no que você falou, porque a Karina postou um comentário também, né, falando de um livro que ela algumas vezes trouxe, que é do David Bohm, que é um físico, que é sobre a criatividade conectando o artista e o cientista, né? Que também nos nossos processos de investigação tem isso, né? Como é que a gente se coloca como um investigador? E essa investigação nos aproxima de um cientista. Então, mas essa investigação no sentido de uma amplitude, né? Então, se eu alimento a minha criatividade, sei lá, estou também falando a partir da tua colocação, né, Hugo? Que essa criatividade pode ser o alimento desse motor que eu sou, como um ser criativo que crio a minha realidade, né? Então aí eu fico pensando como é que eu uso a minha criatividade, esses alimentos, né, para esse motor que eu sou e para colocar esse motor a serviço de uma reinvenção de memórias. Porque eu acho que também é muito oportuno para alguns sistemas, ou para o poder em geral, e eu estou dizendo o poder que se manifesta em mim, o poder que se manifesta no outro, a perda da memória. Porque se eu perco a memória, eu não sei o que aconteceu antes. E eu não aprendo também. Então, eu acho que não é ficar apegado ao passado, mas observar esse passado, entender ele, absorver ele, editar, selecionar, né? E utilizar essa memória como um alimento para reinventar, para seguir, né? Então, para mim, esse encontro da gente tem a ver com. Não é que a gente vai dizer que esse espaço, Casa das Caldeiras, sempre foi um espaço cultural. Ele foi uma fábrica. E a gente se conectando com essa camada de memória tem muito poder. Agora, como que eu reinvento essas memórias? Como essa repetição física me inspira? O que eu crio a partir disso? Como eu uso isso como potência, né? Que é o que o Léo traz. Ele traz, eu sei manufaturar, eu me aproprio disso e eu crio, né? E você quer falar? E aí eu acabei pegando um gancho, porque eu peguei o comentário da Karina. Deixa eu até dar uma olhada, que eu acho que ela escreveu mais coisas aqui. Aí. Esse lugar do artista e do cientista atentos aos processos criativos e não mecânicos, né? Uhum. Então, aí eu pensei numa coisa, já ia encaminhar ao final, vou fazer um recorte, porque que também a gente se deu num encontro que tem a ver com um encontro criativo. Porque tu dança, né, o Guito? Tu se permitiu e se permite estar em cena em alguns processos, né? Se conectar com o mundo da dança. Então, como esse tipo de alimento também para ti hoje, sabe? Tá atualizando, assim, como isso te traz vitalidade, enfim, né? Porque eu acho que isso também pode ser um elemento que auxilia na gente ter mais elementos para reinventar essas memórias, né? São novas experiências. Eu vou fazer um comentário aqui. Eu estou aqui do lado de uma janela. Aqui não tem luz elétrica. Eu estava vendo uma obra da Thaís, que está aqui do lado, que fala sobre as janelas. Veja que coisa simples. Eu falava para ela, por que essas janelas estão aqui? Estão aqui porque pessoas sábias, porque eu considero o Francisco Matarazzo uma pessoa sábia, trouxe de Itália a ideia que todas as fábricas, todos os galpões têm que ter muita janela, tem muita iluminação.
eu não posso usar energia elétrica em um lugar como este. Por quê? Se eu tenho uma janela que entra a luz solar é a luz mais pura, tem um espectro contínuo de raios. Se quero dormir, fecho a cortina, não tem problema. Aqui está o exemplo. Hoje vou em centro de convenções, de cientistas, está fechado. Por que não abre uma janela? Por que não faz uma circulação natural do ar? Para você ter uma ideia do Brasil, o Brasil tem uma produção de energia elétrica de mais ou menos meio cavalo de força por pessoa. Um cavalo de força é equivalente à força de um cavalo. Levantar 75 quilos em um segundo. Eu não posso fazer, mas um cavalo faz. Então, eu tenho de eletricidade meio cavalo trabalhando para mim. Mas outra forma de energia, que diretamente a queima de combustível, como nos veículos, nos carros. Mas outro meio, eu tenho um cavalo de força por habitante do Brasil, de produção de energia. É extremadamente alto. 24 horas por dia, todos os dias do ano. Tem um cavalo que está trabalhando para mim. E desse cavalo de força, se aproveita nem 10%. O resto é perdido. Então, temos que fazer uma reinvenção fabril, como é falado aqui. Sabe? Evitar o desperdício. Sabe? Faz um prédio, não custa nada fazer uma janela. Centro de convenção faz uma janela, faz tanto para entrar de ar. Isso de viver, conviver no ar-condicionado, o ar-condicionado é sempre o mesmo ar. Fica circulando, circulando, circulando. Tem que ter uma visão geral. E só o artista que pode fazer esses vínculos. Só o artista. Tá? Hoje, a física quântica é mais de artístico que de físico. Né? É uma arte, uma imaginação do estado energético do elétron, por exemplo. Ninguém viu, ninguém sabe, mas está imaginando como o elétron vira para um lado, vira para o outro. Se o esquento ele muda de estado, existe a probabilidade que esteja. Existem partículas na física quântica medida que estão a mesma partícula em dois lados diferentes. Uma está lá e outra está aqui. Isso foi medido, foi experimentado. Né? Então, tem que mudar muitos conceitos. Tem que ter educação, começar pelas crianças, ensinar as crianças a arte. A arte não pode ser tirada do currículo escolar. Sabe? Então, você quer falar? Um comentário assim muito rápido, quando também pegando a fala da Karina da arte e ciência, o que o Hugo falou agora da física quântica e arte, né? Eu acho que também a arte passou no século XX por uma grande transformação, onde hoje os artistas, muitos artistas desenvolveram métodos, né? Mas o método de investigação artística, muitos artistas hoje estão organizando sua pesquisa como uma maneira de conhecer o mundo, né? Não, essa velha ideia romântica, né? Da inspiração que os artistas tinham, então esse tipo de coisas que tem a ver só com uma parte sensível, intuitiva. Eu acho que a era do conhecimento, né, que a gente está vivendo, também trouxe toda essa potência do método científico também sendo aplicado na arte, né, que também ajuda a organizar os pensamentos, né, e as práticas artísticas. Então, eu acho que esse tipo de cruzamentos se estão dando cada vez mais, e isso é muito interessante para mim, esse tipo de conexões, né, e convergências. É isso. Legal. Eu acho que tem olhar esses encontros também me faz pensar em acabar com as divisões, né? E aí eu vou introduzir um outro, vou ler aqui os comentários da Karina. Mais árvores, menos ar-condicionado, a arte e a pesquisa científica também precisam se manter originais. Legal. Muito legal. Legal. É isso aí. Legal. Porque
também a pesquisa científica às vezes está muito condicionada pelo mercado. Os cientistas são pagos pelas empresas que pedem produtos e não pesquisar, digamos, com liberdade, né? Claro que tem pesquisadores com liberdade, sempre terá, assim como tem artistas condicionados também ao mercado. Esses são problemas de todos nós, né? Mas eu acho que isso, a pesquisa científica livre desses condicionamentos originais é muito necessário também. É legal isso, porque também, assim como artistas também respondem muito a galerias, né? Então, aí trazendo o David Bohm de novo, né, que a Karina trouxe, ele fala que o problema é quando a ciência está com C maiúsculo, que ela se tornou uma entidade, né? Então, sobre essas zonas, né, que a gente, eu acho que está... Espera aí só um pouquinho. Que a gente está experimentando perceber cada vez mais a diminuição das bordas duras, né, que separam esses lugares. Uma coisa, a gente está passando por um movimento aqui na casa, que a casa sempre teve uma pluralidade, porque ela tem o programa que a gente está, né, que chama Obras em Construção, que é um programa de residência artística. Ela acolhe processos artísticos e ela também tem um braço que é o comercial. E esses braços sempre coabitaram na casa, né? E a casa está agora passando por uma abertura para outras frentes, que a gente também, né, não é o assunto dessa live, mas é o primeiro assunto que eu tive com o Guito, né? E eu acho muito interessante, porque o Guito trouxe para mim uma imagem que nunca tinha sido tão concreta, mas quando ele disse, seria muito bom que a fábrica e o espaço de arte estivessem juntos, né? Então, isso não estou dizendo que aqui vire uma fábrica, mas como a gente integra os lugares, como quem está operativamente, talvez, produzindo algo, pode me inspirar, e se eu estou desdobrando e descobrindo novas possibilidades e percepções, eu também posso colaborar com essa pessoa, né? Então, como a gente integra esses lugares, que eu acho que tem a ver, eu não sei, Guito, se tu acha que tem a ver também com aproveitar a energia, mas quando eu entendo que você fala desse caldeirão, sabe, dos movimentos acontecendo junto, que tem que aproveitar os espaços, que os espaços ativos e cuidados são interessantes, né? E que a gente está mais integrado e menos separado, né? O artista não precisa ficar dentro do museu, ele pode estar em outros lugares, né? Porque para mim interessam outros lugares, territórios, né? Então, eu queria que você falasse, pensei de você falar um pouco disso, que foi a nossa primeira conversa também, né? Dessa integração. Não precisa isolar o artista, sabe? Eu vou dar um exemplo bem concreto de ar-condicionado, de energia. Né? Um exemplo bem concreto, você vai me entender. Existe um prédio em Santo Amaro, que é o Centro Empresarial de São Paulo. São 5 prédios enormes, várias empresas, muitos devem conhecer, onde trabalham 8.000 pessoas. 8.000 pessoas. E, evidentemente, um prédio é sem janela, a janela não tem tudo com ar-condicionado, porque o espaço é pouco dentro, tem ar-condicionado. No ano 1985, eu fiz um projeto para esse prédio, que consistia o seguinte, tem grandes, imaginem, vou fazer cálculos agora. Cada pessoa produz 100 watts, 0,10 kW. Né? São 8.000 pessoas. Tenho uma força de 800 cavalos de ar-condicionado lá dentro. Né? Para resfriar um pouco. Eu fiz um projeto. E esse ar-condicionado, esse calor é tirado para fora e jogado para a atmosfera com ventiladores. Tira o calor, baixa a temperatura, tira fora. Vizinho desse prédio tinha um parque aquático, que muitos devem conhecer.
vizinho, que tinha compressores para produzir calor. Para esquentar água, para as piscinas, para o pessoal se divertir. Eu falei, por que não pegamos esse calor do prédio, damos para o vizinho, vendemos para o vizinho, tá? Entendeu? Aí economiza 800 cavalos de força. Eletropaulo gostou do dinheiro, ia me financiar os $500 mil que eu precisava, não tem problema, depois com a conta de energia vocês pagam. E os gerentes que administravam o prédio tiveram medo, não quiseram arriscar. E o projeto não foi aprovado. Passaram 10 anos, eu conhecia um senhor engenheiro, que eu fiz uma grande amizade, Carlos Jacobi, que era o engenheiro que projetou e foi presidente desse prédio, ele que presidia no ano 85. E eu contei para ele, fiz esse projeto. E ele me disse, Hugo, se você tivesse falado comigo, eu te contatava com engenheiros que projetavam o sistema e isso se resolvia. Então, o problema é humano. Né? As pessoas que têm medo de fazer, não querem arriscar, ficam dependendo do seu salarinho, sabe? Você tem que inovar, tem que reformar, não tem que ter medo. Né? E assim como isso, muitas coisas, a maioria das fábricas que eu trabalhei por uma coisa, deram errado. Tem que aprender com as coisas que são erradas. A maioria deu errado. Na Bahia foi feita uma fábrica de papel, como matéria-prima era o sisal. Mas o que acontecia? O produto final valia menos que o sisal. Então a fábrica fechou. E assim muitas empresas. Falta de visão gerada. O desperdício é enorme. Isso leva à contaminação dos rios, contaminação do ar. Ninguém se preocupa que o ar está contaminado, que estamos todo mundo respirando ar contaminado. O custo ambiental, nadie leva em conta. E isso unicamente através da educação, conhecimento. Ontem escutava falando dos físicos, uma grande física espanhola, Sônia Vidal, que é professora na Universidade de Barcelona, falaram assim, as pessoas estão mais preocupadas com que o famoso trocou de carro, trocou de namorada, e ninguém sabe que ontem, hoje é dia 19, ontem 18, às 6 da tarde chegou um disco voador em Marte, feito pelos humanos. Desceu um disco voador, desceu um guindaste, está um carrinho. 6 da tarde chegou a primeira fotografia, ninguém nem sequer se enterou. 200 milhões de quilômetros viaja essa nave. Está mandando informação, estamos conhecendo o universo. A pessoa tem que se inteirar um pouco mais disso. Isso é sério. Ela também fez um duro ataque, tanto para a parte de financiamento da parte científica, porque traz benefícios. Alexander Fleming disse que o que descobriu a penicilina, estava conversando com um jornalista, o jornalista falou assim, você me desculpa, vou ter que interromper porque vou falar com um famoso. Quem que era esse famoso? Jogador de futebol, um artista de cinema, não sei quem era. É duro, mas essas coisas têm que ser ditas, sabe? Você falou uma coisa que eu vou pegar um gancho, porque também, daqui a pouco, eu não sei há quanto tempo a gente está na live já. Deixa eu ver. 10 minutos. Tá, a gente já está há 50 minutos. Porque você falou uma chave para mim, que é a questão do medo, né? Então, o medo, por que essa mudança não acontece? Pelo medo. É muito desafiante. E a gente está passando por um momento com essa pandemia
onde os medos estão super aflorados, em geral, ou o medo de perder alguém querido, o medo porque não se entende, né, o que é exatamente esse vírus. E eu sinto, porque também, para mim, eu sinto que transforma a minha vida, e eu sou muito grata à Casa das Caldeiras, porque a Casa das Caldeiras propiciou o território para eu experimentar o meu fazer artístico como uma prática contínua, né? E é importante ter território para explorar isso. Eu sinto que através da minha prática, da minha prática na arte, eu consigo me colocar frente a frente aos meus medos. E quando eu ultrapasso eles em cena, que é uma ficção, e quanto maior o meu medo, maior a ficção que eu preciso criar, mais desafiante, eu sinto que esse território me dá forças para arriscar confiar em situações, sabe? Que eu acho que é uma coisa que a gente precisa muito, e eu vejo, né, também gostaria de ouvir o Léo falar desse lugar, né? Como é importante a gente ter essa oportunidade, esse lugar, e como também não basta o artista ficar experimentando só, sabe? Mas também, claro, ter o encontro do seu trabalho com o outro, e eu acho que o diálogo, né? Também, ou o artista, enfim, não vou generalizar. Para mim, é muito importante, né? Todo tipo de troca que a gente tem. E eu sinto que a dança, a performance, né? É o lugar para mim, para eu me colocar frente a frente a esses medos e tentar ultrapassar eles, né? Você quer falar? Vou ler aqui as mensagens da Karina. Deixa eu ver aqui. O medo e as sombras devem ser acolhidos. É isso aí. Muito legal. Ter medo não limita a potência de coragem. É isso aí. Ai, gente, sei lá. Bom, Guito, eu quero te agradecer publicamente por esse encontro, pela tua disponibilidade. A gente teve uma visita aqui há um tempo, né, que a gente conversou. Eu pretendo, espero, tomara que a gente consiga continuar, né, caminhando juntos e dar mais um passo para esse processo, que para mim já estou cheia de ideias, porque está me desafiando as tuas histórias e as tuas provocações, que eu sinto que são de uma ordem política também, da política do humano, né? Da humana, do ser. Estão me provocando a explorar outros materiais. Então, eu sinto que você já está fazendo a tua magia. E aí, é isso. Eu finalizo por aqui. Você quer falar uma frase de despedida? A oportunidade, porque vocês entendem, eu não sou um comunicador, muitas vezes não me faço entender. Agora travou, gente. Não. Opa. Pra gente deu uma travada aqui, Lito. Bueno. Bom, vou aproveitar, se o Reconecte pode fazer seu depoimento. Aí está. Saiu. Caiu. Bom, eu vou convidar o Guito de novo para ver se ele consegue fazer uma colocação final. Mas, enquanto isso, também falar que o Tempo Forte vai ter domingo, temos mais 2 dias aqui, vai ter uma performance da Translúcida Bruta agora às 17 horas, em um lugar que está sendo passado por um processo de transformação, de construção aqui na casa, e ela vai fazer esse registro ali hoje. E teremos sábado e domingo aqui direto, compartilhando aqui o espaço da casa para quem quiser vir e saber dos trabalhos mais um pouco. Vamos estar aqui recebendo todo mundo. E vai ter domingo fazendo também uma performance aqui nos túneis, uma som desenho, que eu já fiz algumas vezes aqui
na casa e estaremos por aqui. Então, está todo mundo... vai ter Manual de Família no domingo também. Quem quiser pode entrar no Simpla e acessar Tempo Forte e vai estar aí a possibilidade de agendar e nos encontrarmos aqui com segurança, porque a casa, os galpões, as fábricas são amplas, né? Então, nesse sentido, essa arquitetura favorece os nossos encontros. Não sei se o Hugo conseguiu entrar. A ver, eu acho que não. Eu convidei ele de novo, mas eu acho que caiu por algum motivo a sua... Agora no Google Live, vamos ver se ele consegue entrar. E se não é isso, né? Obrigado ali a todos que estiveram presentes e a conversa continua. Né? Isso aí. Eu também estou com um convite, eu não sei se a gente ainda tem possibilidade de agendamento, mas esse processo que eu estou chamando de procedimento para evocar a leveza é um processo que eu passo comigo, eu investigo dispositivos vestíveis e objetos como uma possibilidade de transmutar padrões psicológicos e emocionais limitantes em potência. Então digamos assim, é o meu território de enfrentar o medo e eu transformo ele em objetos. E esse final de semana eu estou aberta a receber pessoas que queiram participar da experiência com esses dispositivos. A gente tem alguns agendamentos no Simpla, não sei se ainda tem lugar, né? Porque a gente também precisa preparar o lugar, o espaço, a pessoa fica sozinha, os objetos são higienizados. E é isso. Bom, o convite está feito, o link no Simpla é Simpla. Entrando no Simpla, você procura Tempo Forte e espero que a gente continue em contato. E eu sinto que essa conversa com o Guito, eu fico muito empolgada, porque para mim era um sonho encontrar alguém que tivesse uma memória da casa quando ela estivesse funcionando e acontecendo. E que também tenha todo esse afeto pela arte, né? Então, Hugo é uma pessoa bem especial nesse sentido. Com certeza. Legal. Bom, gente, é isso aí. A live está gravada. Grande abraço e obrigada a todos que estiveram com a gente. A todos. Isso aí. Beijo grande. Tchau, tchau.